gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 21 e o verso de número 28, onde eu quero estar fazendo a leitura de alguns versículos. E depois, se você puder já deixar marcado, abre em Gênesis capítulo 35, o verso 22, nós vamos ler a última frase do verso 22 de Gênesis. Aleluia. Quantos acharam Mateus capítulo de número 21? Diga amém. Está escrito assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou. E não foi. Aleluia. Qual desses 2 fez a vontade do Pai? Qual desses 2 fez a vontade do Pai? Gênesis capítulo de número 35. Eu quero compartilhar com você. Versos de número 22. Pula para a última frase do versículo. Depois do ponto, você vai encontrar a última frase. E a última frase diz assim: e eram 12 os filhos de Jacó. Você pode repetir isso para mim? 1, 2, 3 e... Aleluia. E no capítulo de número 49, para complementar o verso 1 e 2, depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Amados, curve a sua fronte um minuto. Bom Deus, toda a honra e toda a glória pertence a Ti. Nós não somos nada sem o Senhor, mas o Senhor tem derramado uma unção tão maravilhosa nesta noite. Continua nos dando, Senhor, desse poder, dessa graça renovadora, restauradora. E através da sua palavra, completa o culto desta noite, falando aos nossos corações. Na verdade, nós estamos te oferecendo essa adoração, o louvor e a glória. E agora paramos para ouvir a tua voz em nosso coração. Assim te pedimos, glorifica teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu querido. Meus amados, conversando com o Senhor Deus e Pai, Deus colocou no meu coração uma palavra e um subtema para eu dizer aqui aos irmãos nessa noite. E eu chamaria esta mensagem, eu daria um nome para essa mensagem, eu diria: lidando com os erros e os pecados dos filhos. Quando nós olhamos para a parábola de Mateus, capítulo de número 21, ela vai nascer de uma discussão entre Jesus e os sacerdotes do templo, porque eles vão questionar a autoridade de Jesus. Vão dizer: Jesus, com que autoridade o Senhor faz tais coisas? E Jesus vai contrapor e vai entrar com essa parábola, falando acerca dos 2 filhos. E esses 2 filhos, literalmente, eles vão representar, um vai representar os sacerdotes que parecem fazer a vontade de Deus, mas não faz. E o outro filho vai representar os pecadores que rejeitam a palavra, mas que logo depois se arrependem e voltam-se para Deus. Mas a parábola também, ela pode e ela será representada nesta noite. Os 2 filhos poderão representar nesta noite todo
todos aqueles que têm recebido orientações claras de Deus, de como servir a Deus, de como honrar a Deus e de como agradar a Deus. Os 2 filhos aqui para mim nessa noite vão representar essas pessoas que recebem orientações claras de Deus, de como servir, de como honrar e de como agradar. Se eu descesse aqui e perguntasse no ouvido de um por um e dissesse assim: como é que nós devemos servir a Deus? Você talvez vai me dar uma aula teológica, você talvez vai me encher de conceitos, você talvez vai me surpreender. Mas a questão toda às vezes não é simplesmente saber, é também viver, é entrar na vontade, é estar na vontade de Deus. O pai vai chegar para o primeiro filho e vai dizer: filho, vai hoje e trabalha na vinha. E o filho simplesmente vai olhar para o pai, arrogantemente, e vai dizer: não quero, não vou, não irei, não vou atender. E este filho rejeita o chamado do pai. Da mesma maneira, o pai vai se virar para o segundo e vai dizer: filho, vai trabalhar hoje na vinha. E ele diz: ó, conta comigo. Mas ele não vai. E o pai fica triste. O pai fica decepcionado, porque os filhos não estão atendendo aquele chamado que ele está fazendo. Pastor, olhando para os filhos, como é a característica de cada um? Preste bem atenção, que ambos ouviram o chamado de Deus para se envolver na vinha. Ambos receberam uma expectativa do pai. Mas o primeiro filho, ele traz uma resposta arrogante. O primeiro filho, ele é ousado e ele é ocupado de rebelião contra a família. E você sabe que tem filho assim. Para os amigos, para os colegas, ele é uma bacana, uma camarada top. Rapaz, ele arranca a camisa do corpo para o colega, para o amigo, para o chegado da escola. Mas para o pai, para a mãe dentro de casa, meu Deus, é uma negação. Filho, vai comprar um pão? Não vou, me deixa, não me enche. Filha, não vai agora não, a mamãe precisa de você. Não me torra, mãe, eu tenho compromisso com as amigas. Filhos arrogantes, filhos ousados e filhos ocupados na rebelião contra a própria família. Esse filho vai ser assim. Ele vai recusar o chamado de caso pensado. Por quê? Porque ele sabe do propósito do pai. Ele conhece a expectativa do pai a seu respeito, mas ele ignora e diz: eu não vou, não quero ir. Tinha sempre uma resposta para dar, de forma arrogante. E tem muita gente assim. Deixa eu viver minha vida, não me torra, não me atrapalha. Uma vez eu fui chamado para ir numa casa, e a mãe chorava, porque a filha na minha frente dizia: eu não gosto da senhora. Dá vontade de bater no rosto da senhora. Eu dizia: meu Deus do céu, a senhora me envergonha, a senhora é pobre, a senhora é isso, a senhora é aquilo. Ela rebaixava a mãe. Filhos ocupados de uma rebelião contra a própria família. Mas e o segundo filho, pastor? O segundo filho, ele é contraditório. É aquele filho que você não pode confiar no que ele fala, no que ele promete. Ô mãe, eu vou dar uma ida na festinha na casa do Júnior. Beleza, a mãe acredita. Aí ele é falso, mentiroso e não vai. Vai para outro lugar.
Ô mãe, hoje tem dever de casa, lá na casa da priminha fulana de tal, nós vamos reunir as meninas para poder fazer um trabalho da escola. Aí a mãe está acreditando, vai lá minha filha, é isso aí, você vai ser a menina de ouro, e ela vai para outro lugar. Ei, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, você me responda assim, tem filho assim? Fala assim, amém pastor. Então tem filho assim, mergulhados na mentira, mergulhados na falsidade, contraditórios, porque o pai não pode mais confiar. Será que está lá? Será que não está? Será que foi para a escola? Será que não foi para a escola? Pastor, qual dos dois o senhor vai preferir? Nenhum deles. Porque ambos estão errados. Ambos estão fracassando no chamado do Pai. Ambos precisam de se arrepender. Então, pastor, qual é o diferencial desta parábola nessa introdução? Qual é o diferencial nessa parábola? O diferencial nessa parábola, pastor Arlindo, é que um dos filhos tem a vida totalmente mudada. A partir do momento que ele está caminhando, ele para e ele reflete, e ele diz, chega, não posso continuar vivendo, lutando contra meu pai, contra minha mãe, contra minha família, eu preciso mudar de vida, e ele sofre arrependimento, e ele volta e vai atender o chamado do pai. Tudo muda a partir do arrependimento. Tudo se transforma quando a gente dá um passo atrás e volta para o lugar certo. Tudo se transforma. Agora, Deus não poderá fazer nada enquanto você persistir em andar na contramão. Ah, Deus. Eu fico pensando porque tem alguns, pastor Davi Júnior, que não era nem para estar sentado aqui hoje. Estão aqui meramente, Paulo Neto, por causa de um milagre de Deus. É verdade, era para estar morto, ela nasceu morto, e Jesus ressuscitou lá no ventre da mãe. Cordão umbilical estava enrolado no pescoço. A mãe chegou na igreja, pastor, a ultrassom falou, está enrolado no pescoço. O pastor orou, a igreja orou, e Deus desenrolou o cordão, e você nasceu. Eu conheço um menino que o médico olhou para o pai e disse, seu filho não vai falar, seu filho não vai enxergar, seu filho não vai andar, porque ele bebeu água de parto. E nós caímos de joelho uma semana com aquele pai, e o filho nasceu, e o Bruno hoje anda para tudo quanto é lado, fala, respira, canta, louva a Deus. Porque tem pessoas que só estão vivas porque o pai tem uma expectativa, o pai tem um chamado, o pai tem um propósito. Você não é produto do acaso, não. Aleluia. Só que tem pai e mãe gemendo, porque o filho está naquela rebeldia. Deixa eu dizer uma coisa, para você que é pai e mãe junto comigo. Para nós compete ensinar o caminho e com exemplos. Ensinar o caminho e com exemplos. O processo e o curso da vida está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Está na mão de Deus. É por isso que você não entende. Por que Deus falou com você quando você estava grávida, que tinha uma promessa na vida dele, e ele está no lugar errado, era para estar aqui, mas não está. Por isso que você não entende. Por que às vezes Deus falou com você, em sonhos te mostra as coisas a respeito do teu filho, mas ele não ouve, ele não escuta. Ele deveria estar cantando aqui, deveria estar louvando aqui, mas talvez esteja lá fora fazendo alguma coisa. Fique tranquilo, porque no meio da estrada a voz do pai vai bradar, filho, vai para minha vinha, aí não é o teu lugar. Quantos podem exaltar a Deus nessa noite? Calamante ou bastacandere vasso biquemane fácil. Jesus Cristo, aleluia.
Agora preste atenção, que é só uma introdução para eu entrar numa outra parte da mensagem. Nós lemos o capítulo 35 de Gênesis, no verso 22, a última parte, depois do ponto, que diz assim: e eram 12 os filhos de Jacó. Você vai entender isso. Quando nós encontramos a figura do patriarca Jacó, se nós fizermos uma leitura comparativa, Abraão, enquanto peregrinava, a sua fé só se fortalecia. Segundo Flávio Joséfo, ele vai dizer que Isaac era homem lustre diante de Deus e viveu uma vida moderada e pacata e tranquila. Mas Jacó, ele é um homem que, quando ele surge na história, a sua vida é uma vida cheia de intensidade. É uma vida de brigas, de confusão, de guerra, de luta, de provação, de sofrimento. A vida de Jacó, ela pode ser dividida em duas partes. A primeira parte, um Jacó que anda sozinho, um Jacó que não tem a presença de Deus, um Jacó que busca resolver as coisas do seu jeito. Na segunda fase, Jacó tem a sua vida mudada, quando ele passa no val do Jaboque, que vem puxando da perna. Todos começam a observar se é Jacó ou não, porque mudou o jeito de andar. Quando a gente muda o jeito de andar, a gente causa espanto em algumas pessoas. Ela diz: não acredito que é ele, eu não acredito que é ela. Mas é, porque mudou o jeito de andar. Já não anda mais do mesmo jeito que o mundo anda, já não pensa mais do mesmo jeito que o mundo pensa, já não busca as mesmas coisas que o mundo busca, porque mudou o jeito de andar. Agora Jacó se transforma em Israel. E a Bíblia vai me dizer que nasce para Jacó 12 filhos e uma filha chamada Diná. Diná só vai entrar na história por causa da situação que aconteceu em Siquém, porque o nome, aqui a prioridade era os filhos, a origem e o começo da nação de Israel. Eram 12 os filhos que nasceram. O capítulo 29 de Gênesis vai se ocupar em mostrar como era o nascimento de cada um deles e as circunstâncias que o envolveu. Preste atenção nisso, querido. E quando nascia um filho, o pai ficava feliz e alegre, porque ali ele sabia que estava nascendo um herdeiro. Ele não ia morrer, a sua semente não ia ficar esquecida. E quando nascem os filhos de Jacó, cada um deles vai trazendo uma história interessante, bonita para os pais, porque a gente é assim quando nascem os filhos da gente. Eu lembro quando eu entrei no hospital para ver o Gabriel, todo roxinho, todo mundo falando que estava bonitinho. Eu falei: esse menino está feio, nasceu agora, gente. E nossa, que lindo. Eu falei: mas esse menino está com a cara inchada, não estou vendo beleza nenhuma nele agora não. Mas passou um dia, ficou bonitinho mesmo, com a cara do pai. Eu abracei ele, eu disse: Jesus, obrigado. Aqui está um profeta seu, minha expectativa. Aqui está um homem que vai te adorar. O Marco Vinícius foi diferente. Eu estava na igreja, eu tinha discutido com a Leia durante o domingo da tarde, que eu disse: eu não quero mais filho, a situação está apertada. E ela brigou comigo e disse: eu quero mais um, e Deus é comigo. Eu falei: olha, eu não vou entrar nessa questão. Quando eu cheguei na igreja, Deus toma um vaso que sai marchando para a igreja fora e bota a mão na cabeça dela e disse: eu estava lá no café da tarde e eu escutei a conversa, e o que vai vir no seu ventre tem a minha benção. Eu falei: agora juntou a Leia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tudo contra mim. E nasceu o Marcos Vinícius, só trouxe alegria. Quando eu pensei que a coisa ia arrochar, a porta se abriu, porque o Marcos chegou. A gente cria expectativa, não é assim, pai e mãe que está aqui? A gente não cria expectativa. Vai ser engenheiro, vai ser profeta, vai ser isso, vai ser aquilo. Vou trabalhar se precisar, eu faço de tudo, mas para ele ser uma bênção. Aí só que o curso da vida não está no nosso controle. Aí ao invés dele fazer aquilo que a gente tanto sonha, a nossa expectativa, ele vai para o outro lado. Ele vai para a contramão. Aquele que era para estar aqui, às vezes está lá nas boates, pulando e dançando. Ei, mas fica tranquilo que eu vou te contar a história desse homem que está aqui. O Midrash, que é um livro judaico de cultura judaica, ele vai dizer uma coisa: que durante a vida de Jacó, ele teve 7 angústias.
E a maioria das angústias de Jacó, quem vai provocar são os seus filhos. Que isso, pastor? Jacó vai viver uma vida terrível, sofrida, mas quem vai provocar o sofrimento, a maioria deles, pastor Israel, são os filhos. São os filhos. O que eles vão fazer, pastor? Olha a situação. Diná resolve dar um passeio, é desflorada por um moço chamado Siquém. Aí vai o velho Jacó, cheio do Espírito Santo, que agora é Israel, e vai apaziguar a situação, resolve o problema. Não vai ter guerra nem para lá nem para cá, vamos resolver o problema. Como é que vamos resolver? Vamos casar os dois se amam, e vamos reparar o negócio. Aí repara o negócio. Aí olha só, Simeão e Levi, um olha para a cara do outro. Levi associado, colado, não vai ficar assim não. E eles vão cometer a maior loucura. Eles vão cometer um assassinato em série, serial killer do Velho Testamento. Eles vão entrar na cidade de Siquém, os dois, e vão matar homem a homem, e vão trazer as mulheres e as crianças como escravo. Olha o sofrimento de Jacó. Quando Jacó vê isto, ele vai usar uma expressão, e vai dizer lá no capítulo 34, verso 30, tendes-me perturbado, e tendes-me feito odiosos na terra. Você sabe que tem pai que diz assim, eu estou passando vergonha perto dos vizinhos, eu estou passando vexame lá na escola, eu não estou com coragem de sair para fora por causa das redes sociais que estão difamando o teu nome, minha filha. O que é que você está fazendo? Que loucura é essa? Eu não sei que espírito maligno é esse que está tomando a mente das moças, e elas entram dentro do quarto, tiram a roupa e começam a fazer nudes e põe em rede social. E o pai e a mãe estão gemendo lá na oração. Eu não sei o que está acontecendo, que eles programam uma festinha e resolvem fazer uma bagunça moral. E a mãe, quando vai no mercado, coitada, só de cabeça baixa. O pai, quando chega no serviço, vergonha. Quando Jacó está se recuperando desse susto, dessa angústia sofrida, ele resolve mudar com a família e diz, vamos fazer um concerto. Nós estamos precisando todo mundo voltar para Jesus aqui, vamos voltar para Jesus. Vamos fazer um concerto. Nós vamos lá para Betel, onde eu tive a visão com Deus. Vou levantar um altar e nós vamos adorar o Senhor lá. Acabou, chega de bagunça, chega de confusão, chega de briga, chega de morte. Vamos embora. E ele vai, e lá ele adora a Deus. A Bíblia diz que Deus aparece para ele, e parece que está tudo tranquilo, sabe, Abimael? Parece que está tudo em paz, tudo tranquilo. Ele vai resolver o problema, mas aí vem outra pancada terrível. Quando ele está no caminho e saindo de Betel, Raquel vai morrer. Raquel, a esposa querida, morre. Rubens, seu filho primogênito, sabe do sofrimento de sua mãe Lia, porque ela era a mais desprezada por Jacó. Certamente alguns estudiosos dizem que ele vai trair o pai por causa disso, mas também a própria Bíblia, o próprio apócrifos, os livros apócrifos vão dizer que ele mesmo diz que vendo Bila, a esposa ou a concubina do pai, se banhando, não teve como resistir. Olha o que ele vai fazer. Jacó não vai morar com Lia, ele vai para a tenda de Bila, porque Bila vai cuidar de Benjamim e de José. Então Jacó vai dar atenção para Bila. Rubens, numa certa loucura, num desvairo da mente, ele vai violentar Bila. Bila jamais iria aceitar uma situação como esta, conhecendo as tradições e a lei e admirando Jacó. Mas segundo os pseudos epígrafos da Bíblia,
Bila está tomada de vinho e ele se aproveita e violenta a moça, a menina, a mulher do pai. Agora preste atenção no versículo que nós lemos aí. Aí vai dizer o seguinte, o verso 22. E foi Rubens e se deitou com Bila, mulher de seu pai. E Jacó e Israel ficou sabendo disso. Ponto. E eram 12 os filhos de Israel. Quando você abre a Torá, que é a Bíblia judaica, está escrito assim: e foi Rubens e se deitou com Bila, mulher de seu pai, e Israel escutou. Ele viu sozinho. Aí vai haver um espaço, ponto. Vai haver um espaço branco e vai vir a frase que nós lemos: e eram 12 os filhos de Jacó. Por que isso, pastor Sérgio? Segundo os exegetas rabínicos judeus, eles afirmam que ali a história não se processou, porque deveria vir escrito assim: e foi Rubens e se deitou com Bila, Israel soube, e Rubens foi punido, Rubens foi morto, Rubens foi apedrejado, reuniu-se a família e castigaram-no. Mas não tem isso. Aí ele vai dizer: e eram 12 os filhos de Jacó, porque não houve punição da parte do pai para o filho. Sabe o que Jacó vai fazer? Ele vai sofrer calado. Se eu abrir a boca, eu tenho que matá-lo. Se eu abrir a boca, eu tenho que defender minha honra. Deixa eu ficar quieto. Aí sabe para onde ele vai? Sabe para onde todo crente fiel e cheio de Deus vai? Para o quarto de oração. E lá ele vai chorar, vai gemer, vai clamar: Senhor, se a promessa, o Senhor falou que os meus filhos vão ser uma grande nação, se eu matar esse menino, como é que fica? Senhor, me dá força, a angústia está forte, meu coração está acelerado, parece que eu vou infartar, me ajuda, me dá vitória, me dá sabedoria. E lá vai Jacó, Israel, o transformado de Deus, sofrendo nas mãos de seus filhos. Aí, para mim encerrar a história aqui, passa-se o tempo. Olha a loucura dos 12. Aí lá vem os 12. Pegam José, o filho do coração de Jacó, e vendem. Só que quando eles vendem José, eles chamam o moço, matam um cabrito, pega o sangue que é mais parecido com o sangue humano, chacoalha a túnica de José, e pega o moço e fala: chega na tenda de Jacó e mostra, e pergunta se é do nosso irmão, e nós vamos chegar logo depois. Quando o moço bate palma, Jacó está se recuperando dos sustos. O moço bate palma, Jacó sai para fora. O moço: achei isso no campo, é do teu filho? E Jacó fica desesperado. E lá vem os irmãos: o que foi, pai? O que houve? José morreu, José foi despedaçado. E eles vão chorar junto com o pai. Eles não vão sentir dó do sofrimento do pai. Ei, meu filho, talvez, quem sabe eu estou falando com alguém aqui. Deus tem grande projeto na sua vida, mas você não está tendo dó do teu pai nem da tua mãe. Você acha que pode chegar lá e falar do jeito que você quer? Você acha que só porque você já fez 18 anos, você pode peitá-lo? Gabriel, quando fez 18 anos, falou: pai, agora eu fiz 18 anos. Falei: mas ainda eu sou o homem desta casa. Ele: não, pai, sim senhor, sim senhor. Falei: eu ainda sou o homem desta casa. E eu ensinei para o meu filho uma coisa, pastor Davi Júnior. Eu disse para ele assim: Gabriel e Marcos, senta aqui, que de vez em quando eu faço umas reuniões assim lá em casa. Desligo a televisão, desliga tudo, vamos fazer um culto, e lá a gente conversa mais sério. E eu disse para ele: olha no meu rosto, vocês dois. Vocês acham que o pai vai entrar para o quarto de oração e vai gastar lá 1 hora, 2 horas que seja, ou mais, conversando com o Eterno, e o Eterno vai me deixar passar por bobo? Não, pai. Falei: então saibam de uma coisa, eu converso com ele e ele conversa comigo. E o problema do bobo é achar que todo mundo é bobo.
Não, pai, sim, senhor. Então, prestem bem atenção e cuidado com quem entra na minha casa, com quem entra no meu quarto, porque na minha casa, a minha cama é o meu altar, não é lugar de filho arrastar namoradinha para lá, quando o pai está trabalhando e a mãe está no serviço. No meu carro, foi Jesus que me deu, quando eu fazia a obra a pé, com dores no joelho. Não é para você pegar a chave e sair por aí, levando os colegas para a vida fora. Não é. A minha vida, ela é toda controlada pelo Espírito Santo de Deus. Tem filho que não entende isso, pastor Davi Júnior. Mamãe saiu, só vai chegar a tal hora. E o papai? O papai está a trabalho. Pega o WhatsApp, fulano, vem cá para casa. Aí liga a televisão, bota o que não presta, vê tudo que não presta. Chama a fulaninha, aquela que o nome já está famoso na escola, não sei aonde mais, traz ela para cá. E o Deus eterno lá em cima está olhando o Jacó cá embaixo. Fica tranquilo, Jacó, que eu já vou descer no meio desse caminho aí. Eles vão vender José, mas preste atenção. O que eu disse no começo? Que tudo muda quando existe arrependimento. Jacó não entende, mas eu vejo Deus pegar um pano na frente de Jacó e puxar. Jacó não entende nada, assim como tem alguns aqui que não estão entendendo nada do que está acontecendo na sua família. E lá por detrás do pano, sem você ver, Deus começa a trabalhar. Lá atrás das cortinas, Deus começa a operar. Porque eu aprendi uma coisa: Deus não tem plano B. Deus só trabalha com A. O plano é esse, e Ele vai. E não pode ser frustrado, não pode ser mudado. Jacó não entende o sofrimento que passa. A Bíblia diz que Jacó morre junto com José. Ele se recusa a ser consolado, e ele profetiza contra a própria vida, dizendo: eu vou morrer de cabeça branca, eu vou descer com lágrima para a sepultura, por causa do meu filho José. Só que Deus está lá do outro lado das cortinas, trabalhando. José está sendo moldado, porque Deus já pensou: eu vou descer na terra, eu vou tirar a cortina, e quando eu tirar a cortina, eu vou transformar tudo. Ei, você não está entendendo nada, mas quando Ele puxar a cortina, você vai entender tudo o que Deus está fazendo hoje. Oh, manda face que me vai. Preste atenção. Eu vou resumir para a gente não esticar muito. Preste atenção. Quando José é reencontrado pelos irmãos, depois de muitos anos, ele já é um governador do Egito, toda a família vai para lá e reencontra José. Preste atenção nisto. Não foi apenas um reencontro, pastor Arlindo. Não foi apenas um reencontro. Ali foi Deus tirando a cortina. Quando Deus puxa a cortina, Rubens começa a chorar. Quando Deus puxa a cortina, Simeão e Levi começam a chorar. Quando Deus puxa a cortina, Gade, Azer, Naftali, Dan começa a chorar. E José começa a chorar dizendo: eu aqui. O impacto de Deus é tão grande que eles começam a entender que chega de pecar, chega de andar na contramão, chega de errar. Agora é tempo de mudança, porque a cortina de Deus caiu e eles enxergaram que contra os propósitos de Deus não adianta lutar
duro, é para você recalcitrar contra os aguilhões. Deus está te chamando, e se você não vem, Ele está preparando a hora para você chegar, e Ele te espera de braços abertos. Tudo muda a partir do arrependimento. Eu vou finalizar, só que tem um problema. Deus perdoa, apóstolo Paulo Alexandre, escreve o nome no livro da vida e salva. Mas todo pecado gera uma consequência. Lá no capítulo 49, Israel está velho, moribundo, diferente do seu pai Isaac. Ele tem certeza que vai morrer. Isaac falou: eu vou morrer, viveu mais 50 anos. Jacó tem certeza que vai morrer, está velho. E ele faz o seguinte, era a tradição patriarcal: venham todos os meus filhos aqui agora à beira da minha cama. Eu quero profetizar para vocês o que vai ser lá na frente. Ali os filhos já estão sentindo, já estão mudados, já estão com seu caráter modelados. Vão se reunir à volta da cama, porque é a hora dele entregar a primogenitura, é a hora dele abençoar os filhos. Até então, muita coisa que Jacó não tinha contado para a família, agora ele vai revelar. O exegeta Rashi diz que a glória do Eterno pairava sobre a cabeceira de Israel. Deus estava lá. E ele vai olhar para o primogênito filho Rubens e vai dizer assim: Rubens, meu primogênito filho, tu és formoso, proeminente. Proeminente, quando ele fala de proeminência, ele fala de sacerdócio, reinado, e ele fala de primogenitura. Você é o mais excelente, só que não será mais. Eu imagino o Rubens chorando, irmãos. Você não será, porque eu não vou levar esse segredo para o túmulo. Você subiu na cama do teu pai e a profanou. Aí todo mundo: Rubens, que isso? Sim, subiu na minha cama. Era para você agora assumir o governo dos teus irmãos. Não assumirá mais. Era para você, da sua tribo, da sua geração, nascer sacerdotes e reis. Não haverá mais. Era para você ser o melhor, mas você era tão impetuoso como a água, quando ela sai fazendo uma avalanche e carregando tudo que vê na frente, sem medir as consequências. Rubens, para você, eu não tenho uma bênção boa, e ele não recebe uma bênção do pai boa. Aí o pai vai dizer para Rubens: olha, a tua primogenitura, eu vou entregá-la para José. É sua, José. O teu sacerdócio eu dou para Levi, e o teu reinado eu vou entregar para Judá. Dele vai nascer reis, dele vai vir a estrela de Israel, dele vai vir o cetro, não vai arredar do pé dele. Rubens está em lágrimas. Aí ele vai olhar para Simeão e vai olhar para Levi. Simeão e Levi, dois irmãos juntos. Vocês juntos são terríveis. Vocês, quando se unem, faz tanta coisa que não presta. Vocês ajarretaram um boi. O que ele está falando? Vocês ajarretaram um boi. Vocês tentaram matar um boi. Esse boi era José, forte. Vocês tentaram matar José. A espada de vocês, as armas de vocês, armas segundo o exegeta judeu, armas adquiridas com o tio Esaú. As suas armas são armas de violência. O meu conselho não está com vocês, a minha glória não entra com vocês.
Mas eu vou fazer uma coisa que precisava fazer há muito tempo. Eu vou dividir vocês dois. Eu vou separar, sabe por quê? Se eu não separar vocês, vocês não vão progredir. Vocês juntos só faz besteira. Tem filhos aqui que para crescer tem que largar alguém para trás. Tem filhas aqui que se quisesse melhorar, precisa romper as amizades, precisa cortar certas amizades, precisa deletar algum contato do Facebook, precisa apagar alguns nomes da sua lista. Tem pessoas aqui que só faz besteira porque é influenciado pelo coleguinha, vai empurrado pelo coleguinha. Aí Deus está dizendo: eu vou te separar, porque se eu não te separar eu vou te perder. Eu vou te separar, porque se eu não te separar você não cresce. Eu vou te separar, porque se eu não te separar você não vai virar sacerdote na minha casa. Meu Deus, tem gente, pastor Arlindo, que só vai crescer se romper. Chega. Uma vez entrou uma moça na minha casa chorando e disse assim: pastor Sérgio, eu não aguento mais, me ajude. Passados uns minutos entrou um namorado, bravo. Naquela hora, por misericórdia do eterno Deus, veio uma palavra no meu coração. O Espírito me disse: ela está com sede, ela está com saudade da minha glória, mas ele não deixa ela me sentir. Aí eu olhei para aquela moça e disse: filha, você quer ouvir o que Deus acabou de falar comigo? Eu disse: quero. Deus quer te renovar, Deus tem algo especial para você. Mas esse noivado seu com esse moço, e o moço do meu lado, ali olhando para minha cara, não é de Deus. Eu falei: esse moço vai voar dentro da minha sala, vai querer me bater na minha casa. Falei: ó, estou com a autoridade do Pai, estou falando que Deus mandou. Não é de Deus. Aí eu falei para ela: mas o Espírito Santo me diz que é você que tem que tomar a decisão. Lá na minha sala ela fez assim, pegou a aliança e olhou para o rapaz: se Deus está falando, acabou. Eu estendi a mão sobre ela e orei para ela, e ela foi embora. Nunca mais a vi. Depois eu encontrei com ela lá no congresso, lá em Volta Redonda. E como é que está, minha filha? Ela disse assim: eu casei. Falei: você casou? Aqui meu filho. Quem é seu marido? Meu marido? Evangelista da igreja, homem de Deus. Papai do céu me encheu da graça. Se não houver um arrependimento sincero, as coisas não mudam na sua vida, entenda isso. Se não houver um arrependimento verdadeiro, o que o arrependimento faz, pastor? Provoca uma dor, e daquilo que a gente tem um sentimento de dor, por causa daquilo que a gente vinha fazendo. O que o arrependimento faz, pastor? O arrependimento gera em nós uma decisão de mudança. O arrependimento gera isso no nosso coração. Ele vai dividir. Israel vai olhar para Judá e vai dizer: Judá, eu sei que você está preocupado, porque você também não é flor que se cheira não, mas você já sentiu na pele a perda de 2 filhos. Você aconselhou vender José, mas você já perdeu 2, você sabe como é que é. Mas eu vou te abençoar. De ti vai nascer reis. Você vai governar seus irmãos. Você vai ver o Messias chegar através da sua linhagem. E diz a Bíblia que depois que ele entrega a bênção de todos, a glória de Deus envolve Israel, ele ajunta os pés e parte para a eternidade vitorioso. Ei, pai e mãe, fica tranquilo, porque Deus vai fazer algo especial na tua vida. Pastor, me permita colocar o povo de pé. Vamos ficar de pé. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Preste atenção. Tudo vai mudar na sua vida a partir do momento em que houver um arrependimento sincero. É necessário dar um passo atrás das suas decisões e voltar-se para Deus. Mude o jeito de andar. E entenda hoje, de uma só vez,
que o teu lugar é na vinha do Senhor, é na vinha de Deus, é na casa de Deus, é louvando a Deus. Vai chegar o momento em que o pecado vai te envergonhar tanto, vai chegar o momento em que o pecado vai causar uma depressão tão grande na sua alma. Vai chegar um momento que, se você não correr para os pés de Jesus Cristo, Satanás vai começar a bradar no seu ouvido, dizer: se mata, se joga no Paraíba, se dá um tiro no ouvido. Mas em nome de Jesus, deixa eu dizer para você: corre para os pés do Senhor, vem para a vinha, ouça a voz do Eterno bradando no seu coração e dizendo: vem trabalhar na vinha. Você vem para a vinha, e enquanto você trabalha na vinha, eu trabalho na sua vida, eu mudo a sua história, eu converto os seus caminhos tortuosos em caminhos planos, eu faço algo especial pela tua vida.